Minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo a todos. Trago para vocês neste momento algo que possa soar nos teus ouvidos, nos teus olhos, né? Como algo diferente, né? Porque eu gosto sempre de trazer a palavra, de pregar, também de uma maneira diferente e orar pelas pessoas. Mas neste vídeo eu quero trazer um testemunho que fala da minha conversão. E eu creio que essa conversão e esse testemunho possa parecer diferente também de muitos testemunhos que já foram dados, né? De pessoas que foram libertas de alguma coisa, das drogas ou algo assim. Mas o meu testemunho vai ser da minha conversão, que foi algo sobrenatural também, né? Mas que é, na realidade, de uma maneira diferente de muitos testemunhos como eu falei. Então, eu vou fazer uma oração, né? E logo após eu vou falar algo para começar e depois nós vamos ler a escritura com o irmão Felipe para mim começar a falar acerca, né, do meu testemunho. Se você está assistindo esse vídeo, dobre sua cabeça, ore comigo, né, que é algo sério que eu vou passar, né? Foi algo que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, né? Então, ouça com atenção, fique até o final e ouça. Eu creio que você vai ser abençoado. Querido Pai Celestial, mais uma vez estou aqui, Senhor, gravando vídeo para colocar nessa rede social e mostrar, Senhor, que eu creio que o Senhor ainda continua chamando, que o Senhor ainda continua trazendo aquela experiência pentecostal a todos os teus filhos. Então me ajuda a passar isso para essas pessoas, para as pessoas verem, e assim, Senhor, e serem abençoados. Cuida de nós todos, é o meu pedido. Eu creio que o Senhor está cuidando. Então, é o meu pedido no nome do teu Filho Jesus Cristo, que todos que ouvirem esse testemunho sejam abençoados e a unção que está nesse local possa também alcançar eles. É o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados ouvintes, o que eu vou falar aqui é algo sobrenatural. Como disse, pode ser diferente para você de muitos testemunhos que você já ouviu, né? Como todo testemunho ou toda experiência que um ser humano passa, experiência sobrenatural, tem que ser comparado com a palavra, né? Para ver se está dentro das escrituras, né? Aquilo que aconteceu, porque sabemos que Deus não muda. Você sabe disso. Deus não muda. E sendo Ele imutável, Ele age também, né? Da mesma maneira que agiu lá atrás. Então, eu trago isso para vocês de uma maneira humilde, simples, né? Para que você possa ver que Deus ainda continua agindo de uma maneira sobrenatural como agiu lá atrás na igreja primitiva. Então, o irmão Felipe vai ler a escritura e logo após eu vou começar a dar esse testemunho, como falei, que toda experiência que qualquer pessoa possa ter sobrenatural, compare com a Bíblia. E aí você vai ver se é escriturístico ou não. Porque a própria palavra de Deus, ela é o urim tumim. Tudo que acontece na vida de um ser humano que vá testemunhar de Deus ou pregar o Evangelho, tem que comparar com as Escrituras, todos os acontecimentos, né? Então, o irmão vai ler a Escritura e nós, logo após, vamos continuar com esse testemunho. Bom, Felipe. Atos, capítulo 26, do versículo 10 ao 19. Porque
com efeito fiz em Jerusalém, pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando os matavam. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Indo com encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho de uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e ponde-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunhar tanto das coisas em que me tens visto, como daqueles em que hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Amém. Então, eu quero começar esse testemunho da minha conversão assim. E eu prometi em dar esse testemunho quando falei em um dos vídeos que tem no canal. Eu prometi que um dia eu ia dar esse testemunho. Então esse dia chegou. Veja bem, eu estou usando essa escritura de Paulo, né, para me chegar até essa conversão minha, né? Eu estou usando essa escritura que Paulo teve como experiência no caminho de Damasco e agora está passando essa experiência para o rei Agripa, né, do que aconteceu com ele. E como disse, toda experiência que nós temos, que é sobrenatural, na realidade deve ser comparada pelas Escrituras, comparada com a Escritura. Como Paulo, quando ele teve essa experiência, ele fala que ele passou 3 anos e poucos ali na Arábia e começou a ver, né, a ler, procurou entender essa experiência dentro da palavra, das Escrituras, que era o livro dos profetas, de Moisés e tudo, de Gênesis, né, até Malaquias ali. E Paulo viu que era escriturístico aquela experiência que ele teve. E agora está passando, né, diante do rei Agripa. Bem, eu quero começar assim. Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Polirodas aqui em Belém, né? E essa empresa, nesta empresa havia um rapaz que também trabalhava lá. Quando eu comecei a trabalhar, ele já trabalhava. E devido a começar a ter companheirismo com esse rapaz, a ter uma amizade, ele começou a me passar acerca do Evangelho, que eu não conhecia nada. Eu vim do mundo, nunca fui de religião nenhuma, né? Bebia muito, né, no mundo. A minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade,
15. E eu queria, na realidade, que se houvesse um Deus, me levasse também deste mundo, né? Só que não era isso que Deus tinha preparado para mim. Então eu comecei a trabalhar ali, ter amizade com esse rapaz nessa empresa, né? No ano de 1996, né? No final do ano de 1996. E ali eu passei a me interessar e a conversar mais acerca da palavra com ele. E ele me passou algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou mostrar para você, né, o que é isso que ele me mostrou, e para você ver que na realidade nós não devemos criticar as coisas de Deus e nem zombar, né? Não devemos fazer isso. Como eu vejo muitas pessoas na internet, redes sociais, trazem, né, acerca disso que eu vou mostrar, dizem que é falso, dizem que é heresia, mas eu digo com toda sinceridade, assim como eu tive essa experiência através disso, que ele me deu, né, para me procurar ler e entender e ver o que é na realidade, eu digo para você, procure ver, procure conhecer algo que você não conhece e pelo falar de outras pessoas começa a criticar, a chamar de heresia, mas não faça isso. É um conselho que eu te dou, né? Você que está me ouvindo. Então, esse algo que ele me deu, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, foi uma mensagem desta aqui, né? De um profeta chamado William Branham, e a mensagem que ele me deu foi intitulada Nomes Blasfemos. E eu passei a ler, passei a meditar acerca daquilo, passava as noites lendo. Eu ainda não era casado, né? Não tinha mulher, eu tinha 28 anos de idade. Então, ele me convidou para ir na igreja. E pela primeira vez, né, eu fui na igreja junto com ele. Achei muito estranho, né, a maneira que eles pregavam lá, a maneira que eles se portavam, até porque é uma maneira completamente diferente das outras igrejas que eu ouvia falar. Na hora que o pregador entrar para pregar a palavra, né, o pastor, era um silêncio, todo mundo ouvia com reverência a palavra e na hora de dar amém, todo mundo dava amém, tudo e tal. Então eu achei interessante. Mas volto a dizer, esse livro que ele me deu, desse profeta, desse irmão, desse pastor, desse profeta, eu passei a ler. Volto a dizer, eu peguei o primeiro livro para ler em 1996. Tá. Então eu comecei a ler, me interessei muito, eu não sabia orar, né? E me interessei muito por isso. Aí foi então que eu consegui, depois de já estar quase uns 6 meses me congregando, eu consegui um outro livro chamado A Revelação de Jesus Cristo. Foi aonde aconteceu algo sobrenatural, né? Desde ali a minha vida mudou. Eu passei a ler esse livro chamado do William Branham, A Revelação de Jesus Cristo, e quando eu estava lendo já quase no final, na última página, estava escrito assim: te levanta e entra no teu quarto, te ajoelha e começa a clamar. Estava escrito dessa maneira na última página desse livro. Então eu terminei de ler e empurrei dessa maneira o livro. Eu estou falando como aconteceu, não quero aumentar e nem diminuir. Eu tomo o próprio Deus que me deu essa experiência como testemunha, né? Então eu botei o livro assim e fiquei pensando, e quando eu estava pensando acerca do que eu li, não entendia nada, ou então que eu ouvi uma voz. Eu estava só na casa
não tinha ninguém junto comigo, né? Estava sentado, como eu estou agora aqui, a mensagem na mesa, a Bíblia assim, e eu estava sozinho. E essa voz pegou e disse: te levanta, vai para o teu quarto e não temas, porque eu estou contigo. Foi então que, quando soou essa voz pela primeira vez, eu estranhei, porque eu estava sozinho naquela casa. E então eu também não dei atenção, né? Aí a voz falou mais alto: levanta-te. E eu já me espantei com essa voz falando mais alto comigo. Levanta-te, eu me espantei. E eu também disse: o que está acontecendo? Eu estou sozinho nessa casa aqui, eu estou ouvindo vozes, eu acho que eu estou ouvindo algum fantasma, alguma coisa. Foi então que eu também não dei ouvido, e pela terceira vez a voz falou mais alto: te levanta. Aí eu me levantei, já com temor, e a voz disse, repetindo: não temas, porque eu estou contigo. Vai para o teu quarto e ora. A voz falou dessa maneira. O meu corpo começou a tremer, né? Tremia muito. Eu acredito que com o efeito da presença de algo ali, eu creio que foi essa mesma coluna de fogo e foi fotografada sobre a cabeça desse profeta. E eu fui e o temor saiu, né? Só o meu corpo que começou a tremer. E eu peguei e me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei ali, a voz começou a dizer: clama. E eu comecei sem saber como clamar, e de repente comecei a dizer: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a voz: clama mais, clama mais. E algo aconteceu ali que eu já não conseguia mais estar em mim mesmo. E foi então que a voz desapareceu, né? E quando a voz desapareceu, eu me levantei, né? Depois de estar clamando, eu me levantei e estranho isso. O que está acontecendo comigo? Nunca aconteceu isso. E eu peguei e voltei ao livro que eu estava lendo. Quando eu voltei, que eu olhei, não estava mais escrito na última página isso. Então, foi algo estranho, né? Mas daí eu comecei a ir na igreja de novo, comecei a frequentar. Aí já estava mais ou menos 1 ano e meio, estava frequentando essa igreja. Era ali no Guamá, né? A igreja do pastor Elias Ribeiro. E desta forma eu passei a frequentar. Aí foi então que essa minha ida lá começou a me dar mais sede de ouvir mais e de ler mais. E quando eu já tinha 2 anos nessa mensagem, 2 anos no Evangelho, né, nessa mensagem que eu creio que é o Evangelho de Cristo, foi então que eu tive a segunda experiência, e essa segunda experiência já foi mais forte. Eu estava lendo de novo, eu fiz questão de reler a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que ele prega, o William Branham. E quando eu estava lendo, né, a mesa que eu li da primeira vez que aconteceu, a primeira experiência, estava no meio da cozinha. Agora a mesa já tinha sido trocada de lugar e tinha uma lâmpada assim em cima da mesa que refletia, né, o clarão em toda a cozinha. Então o que aconteceu? Eu estava lendo, e quando eu comecei a ler acerca do irmão Branham, do profeta William Branham, falar acerca quando Jesus Cristo falou ali em Mateus 16, quando ele disse: quem diz os homens ser o filho do homem, eu não estava entendendo nada ainda, mesmo depois de ter aquela experiência da voz que falou comigo. Foi então que, quando eu comecei a ler isso, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu não estava entendendo. E quando eu cheguei nessa parte, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, algo aconteceu de novo. Foi algo também sobrenatural, e eu comecei a tremer, e eu vi, agora eu vou testemunhar algo aqui,
né, que pode ser estranho para você, mas eu vi duas escamas, duas bolas negras caírem dos meus olhos e se espatifarem no chão. Eu na realidade escutei essas duas bolas negras saírem dos meus olhos e se espatifarem no chão. Isso eu escutei quando se espatifou aquelas duas bolas negras no chão. Foi então que uma sombra subiu do chão e passou pela lâmpada. A lâmpada não estava acesa, o interruptor da lâmpada estava desligado. A lâmpada acendeu e espocou. O astilhaço do vidro da lâmpada começou a cair sobre a mesa. Já eu não estava com medo, porque a primeira experiência que eu tive da voz já me tirou o medo. E nessa segunda experiência, né, eu já estava sem temor, né? Então, desde ali, né, a minha vida mudou completamente. Completei 2 anos dessa mensagem, já em 1996 até 1997, 1998, né, eu conheci a minha esposa na igreja que eu congregava e casei com ela. E hoje eu tenho dois filhos, né, um casal, que o nome de um é Rebeca e o outro é Victor. E por sinal, a minha filha, que é a Rebeca, me ajuda, né, nas gravações. Agora veja, desde ali tudo mudou, né? Cachaça, bebida, as coisas que eu praticava saíram de mim e saíram mesmo, né? E começou a acontecer coisas dessa natureza, sobrenatural, coisas tremendas, até aqui. Então, né, desde ali, o que eu tenho, o meu desejo, que eu tenho no meu coração, é sempre estar mais perto de Deus. Jejuei um ano depois que eu casei, lendo mais mensagens, lia essas mensagens no meu trabalho, lia a Bíblia. À noite eu ficava lendo a Bíblia e lágrimas dos meus olhos caíam sobre as Escrituras, sobre a Bíblia aberta. Lia também essas mensagens que eu recebi do irmão e coisas estranhas começaram a acontecer. Uma certa noite eu estava lendo, ainda não estava casado, tinha um ano e pouco, quase 2 anos na mensagem, estava conhecendo minha esposa. Eu morava com meu pai num apartamento aqui em Belém do Pará, né? Era dele o apartamento e eu morava com ele. Então eu estava até 2h30, 3 horas da madrugada lendo a Bíblia e meditando. Ou então que um vento de uma maneira esquisita veio pela janela, né, da sala do apartamento onde eu estava e me rodeou. E quando aquilo me rodeou, eu achei estranho, aquilo me tomou, aquele vento me tomou e uma alegria muito grande veio sobre mim. E foi que a minha irmã, né, que morava com a gente também, chamada Cristiane, o nome dela, saiu do quarto gritando. E uma voz começou a chamar palavrões no ouvido dela, né? E eu orei por ela nesse momento e tudo acalmou ali. Esse vento que veio e me rodeou foi algo sobrenatural, que eu sentia uma sensação muito boa, muito tremenda. Então o diabo quis mudar isso, né? Que a minha irmã era crente, falando algo no ouvido dela. Então, de certa forma, agora, não compare esse vento que me rodeou com a voz que ela ouviu, que foi totalmente diferente. Porque isso eu senti, esse sentimento eu senti quando eu ouvi a voz já na primeira experiência. Então, veja, desde aí começou a acontecer muitas coisas. Um dia eu estava trabalhando nessa mesma empresa e eu trabalhava lá de desempenar rodas de carro. Eu sou torneiro mecânico, né? Hoje minha vista não tem mais como trabalhar nessa função, né? Então, devido à doença que eu peguei, é chamada degeneração macular na retina. Agora, isso não me impede de eu servir a Deus, de eu pregar o Evangelho, de eu continuar sendo um cristão. Isso nunca me impediu. A única coisa que eu digo para Deus é: muito obrigado por isso, Senhor. Então, eu estava ali sozinho, era de laje o local onde o torno ficava. E de repente
eu trabalhando ali, cantando hino, né? Eu comecei a sentir pingos de chuva sobre mim. Pingos grandes de chuva, de água, de chuva. Ali não podia, não estava chovendo esse dia lá fora, né? E esses pingos de chuva começaram a cair sobre mim e foi uma experiência tremenda também, porque eu comecei a sentir amor pelas pessoas. Eu comecei a sentir carinho, amor pelas pessoas. Eu queria falar de Jesus para as pessoas. Eu queria contar essa experiência para as pessoas, essa chuva caindo sobre mim ali. E o meu patrão, ele entrou na sala lá onde eu trabalhava, que era fechada, como só tinha uma porta, né, e era de laje em cima, não tinha como chover ali. E ele ficou me olhando paralisado, né, dessa maneira assim, ficou me olhando sem saber o que falar. Passou quase uns 2, 3 minutos dessa maneira. E ele foi me chamar ali para ver um serviço que tinha chegado. E foi então que eu olhei para ele e disse: o que foi, Alexandre? E ele, sem poder falar, ficou paralisado. Então, afetou ele, né? Só que ele nunca se converteu. Mas, desde ali começou, como disse, começou a acontecer coisas muito estranhas. A minha filha, com 3 anos de idade, 4 anos, ela adquiriu uma doença chamada rubéola. Vou contar esse testemunho para não demorar muito. Tem muitos casos que aconteceram de curas depois dali. E eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando que se você falar alguma coisa contra isso aqui, esse homem pregou, William Branham, antes de você criticar, antes de você julgar, comece a ver o que é e vá com Deus e diga: Senhor, isso é de ti, veio de ti, né? Ele responde, porque Deus, ele não vindica mentira. Você tem que entender isso. Deus nunca vindica mentira, ele vindica a verdade. E uma coisa eu vou dizer para você: eu não estou mentindo, eu estou falando o que aconteceu comigo, lendo, né, as mensagens de William Branham, e Deus é minha testemunha. Agora, vai de você crer ou não. Mas uma coisa eu digo para você: se você não crê, não critique, né? Porque Deus, ele zela pelo que é seu. E o que eu estou contando é algo real. Então ela adquiriu essa doença chamada rubéola com 3, 4 anos de idade. Ou então que eu disse para minha esposa, tinha chego do trabalho, eu disse: traz ela aqui, ainda não tinha jantado. E ela trouxe. Nossa casa ainda estava em construção, né? Casa humilde, que a gente estava construindo. Então eu me deitei numa rede que ficava na sala e ela trouxe a minha filha, que está hoje aqui, tinha 3 anos de idade, 4, e eu peguei ela, coloquei no meu peito em pé e disse: minha filha, tu vai ser curada disso. Isso eram bolas vermelhas que estavam em todo o corpo dela, de sangue, né? Não sei que essa doença é perigosa, não sei. Então eu fechei meus olhos para orar por ela e eu vi o corpo dela limpo. E quando eu vi o corpo dela limpo, eu disse: vai para tua mãe, tu tá curada. Só que aquilo ainda não tinha sumido. E eu disse para ela: não te preocupe, ela tá curada. Ela disse: não, eu vou levar ela no médico, 6 horas da manhã, já marquei a consulta, ela tem que ir, ela não consegue respirar direito e tal. Aí foi então que quando deu 6 horas da manhã, isso foi 7 horas da noite do dia anterior. Quando deu 6 horas da manhã, ela dormiu com a minha esposa, e foi então que a minha esposa foi descobrir ela, né, para aprontar ela, para levar ela na consulta do médico. Ela não viu mais nada da doença dela, né? Deus curou ela. Eu estou contando história verídica. E outros casos que aconteceram, né, muito tremendo. Um irmão me convidar para ir. Isso eu ainda não era pastor quando aconteceu isso. Eu sou pastor há quase uns 10 anos por aí, 15 anos por aí. Então, me convidou para pregar. Eu pregava muito nas ruas. Logo quando eu vim para o Evangelho, eu saía para pregar nas ruas com um irmão chamado irmão Ângelo, um bom irmão. E ele tinha os aparelhos tudinho, caixa, microfone e tudo. E a gente saía para pregar nas ruas, onde houve também muitas experiências.
E nesse culto, nós fizemos num lugar chamado Tapajós. E quando nós chegamos lá, ele era taxista e ele sempre me levava no seu carro para fazer esses cultos. E quando a gente chegamos lá, um irmão estava orando por uma criança de 6 anos, uma mocinha, né? Estava orando e eu não entendi aquilo, olhei ele orando, né? E nós começamos o culto e tudo. E aí, quando eu terminei de pregar, um rapaz que era dirigente lá, nessa congregação lá, pegou, me chamou e disse: Bosco, o Daniel, que era um irmão, está orando desde o princípio desse culto por aquela criança ali, que ela está com dor nos 2 ouvidos. E a menina chora, a mãe dela trouxe ela, né? E a menina chora muito e ela não sabe o que fazer. Então eu disse: cadê a criança? Traz aqui. E chamei o irmão Ângelo, né? Era o meu parceiro de culto nas ruas. E quando eu chamei, ele veio e disse: irmão, bora orar por essa criança aqui. Ela está com dor nos 2 ouvidos. E foi então que eu disse: ore por ela. E quando o irmão começou a orar por ela, pondo as mãos sobre ele, era grandão, sobre a criança, aí saiu algo tomou, me tomou, aquele vento que de lá daquela noite me tomou, e saiu da minha voz essa palavra: Satanás, tu estás impedindo, né, essa criança de ter a audição sadia. Então, tu colocaste 2 demônios, um em cada ouvido. Eu te digo agora, sai dela. E quando eu disse isso, está de olho fechado, o irmão olhou e disse: Bosco. E eu abri os olhos e ele disse: a criança está bem, olha, ela correu para ali, está brincando, já está ali, olha, a criança está achando graça. E ele disse: quando tu disseste sai, Satanás, né? Ele disse que viu uma coisa negra sair da criança, bater nele e sair. E a criança ficou curada. Então essa é uma das coisas que aconteceram no período dessa caminhada. Eu tenho, desde 96, eu tenho 28 anos nesse evangelho e tenho visto muitas coisas. Então o evangelho que hoje eu prego, ou insisti em dizer, não é de mim mesmo, né? Mas através dessa experiência que me deu revelação da Bíblia, por ler essas mensagens e eu lembrando. Então o que eu digo para você é isso aqui: você não critique, e você, moço, moça, e você, ministro, né, seja quem for, que esteja lançando vídeos, que está chamando esse homem de falso, por falhas que ele teve ou algo assim, não faça isso. Você não sabe com quem você está lidando. Você pode estar lutando contra Deus. Seja pelo menos um Gamaliel, quando ele disse algo ali, quando reuniram o Sinédrio, né, para falar a respeito, né, do que estava acontecendo ali, né, em Jerusalém, ali em Israel, quando começou, depois do Pentecostes, essas coisas serem pregadas, o evangelho ser pregado pelos apóstolos. E Gamaliel se levantou e disse assim: olha, acautelai-vos desses homens, porque já veio o Teodas, um que disse que era Messias, e levou muitos para o deserto, e ali se acabaram, e falou de outro lá, e o que aconteceu foi que ele falou: cautelai-vos desses homens, porque se eles forem de Deus, se isso for de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Mas se não, né, isso vai se acabar. Mas eu digo para você que até aqui eu vejo que isso é verdadeiro, isso é de Deus. Eu vou ser julgado pelo que eu estou dizendo, né? Mas uma coisa é certa: você vai ser julgado pelo que você está ouvindo. Então, cuidado, né, ao falar das coisas de Deus, criticar, né? E poder, se você é um predestinado como Paulo, Deus vai te dar essa experiência, vai te passar a conhecer as verdades de Deus nesses últimos dias. Mas se não, que Deus te abençoe. Eu vou fazer essa oração, finalizando isso. E se você quiser passar a ter companheirismo comigo, né? A minha filha, eu já pedi para ela vai deixar o meu número
né, do meu celular. Sou de Belém do Pará, ali no YouTube, né, no canal. E se você também quiser oração, me ligue, eu faço oração por telefone, não cobro nada. Meu desejo não é cobrar nada das pessoas, meu desejo é te ver bem com Deus, tanto espiritualmente como fisicamente. Então que Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por me dar coragem, força e por me dar também, Senhor, graça para estar até aqui e testemunhar de tudo que tem acontecido na minha vida até aqui. Muito obrigado. Então, Deus, que isso possa ser ouvido também pelas pessoas com sinceridade, com reverência e com humildade. Se acharem que não é de Deus, abençoa-os da mesma forma. Mas se acharem, Senhor, também dá essa experiência para eles ou para elas passarem a conhecer a realidade do Evangelho e dessa mensagem que está precursando a tua segunda vinda de Cristo nesta era no qual nós estamos vivendo. Obrigado por tudo, Senhor. Eu levanto minhas mãos e te agradeço e digo a ti, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de todos que ouvirem esse testemunho e de todos que ouvirem essa conversão. E até aqui o Senhor tem me dado graça para não ser desobediente àquela experiência pentecostal que o Senhor me deu. Graça te dou, Senhor, por ter o desejo agora e tão somente ganhar almas e viver a minha vida espiritual, material e física mais perto do Senhor. Obrigado, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu creio que esse testemunho pode trazer cura para muitas pessoas, libertação para muitas pessoas, porque o Senhor sabe que eu estou falando a verdade que aconteceu comigo. No nome de Jesus. Amém.